Olá pessoal, tudo bem? Sou a professora Rosiane e estou dando aula de Geografia para vocês. Então, na aula passada nós estudamos sobre os problemas urbanos e a poluição dos rios. Nesta aula de hoje, vamos dar continuidade, porém estaremos trabalhando, estudando sobre a poluição do rio, a poluição do ar e a falta de moradias, ok? Então, iniciando com a poluição do ar. A poluição do ar é um problema muito sério que, infelizmente, está presente em algumas cidades brasileiras. Praticamente quase em todas as cidades brasileiras, né? Na verdade. Principalmente onde? Nas áreas urbanizadas. E com grande quantidade, onde tem muita grande quantidade de indústrias, que é o caso aqui de Curitiba, que nós temos o bairro Cidade Industrial, né? O bairro Cidade Industrial é um bairro com muitas indústrias e que realmente é visível a poluição do ar, né? Em alguns dias, assim, é muito visível isso que acontece neste bairro. Esse tipo de poluição ela é capaz de provocar alguns problemas para a nossa saúde, infelizmente, gente. Então, quais as doenças que podem estar ocasionando, né? Doenças respiratórias, doenças na pele, tá? Então, isso pode estar ocasionando. E o que diz lá no nosso livro, na página 210, sobre a poluição do ar? Que o grande problema que afeta as grandes e médias cidades é a poluição do ar, ocasionada pela fumaça que sai das chaminés das indústrias e do escapamento dos automóveis também, podendo causar sérios danos à saúde, como doenças respiratórias, irritação nos olhos, entre outros. Nós temos também a falta de moradia, que também é um caso bem complicado, né, que nós temos nas grandes cidades e atingem milhões de pessoas em nosso país. Infelizmente, temos milhões de pessoas que não têm a sua moradia, vivem na rua, né, moram na rua, né, com a sua família ou às vezes até sozinhos, sem ter onde ficar. Muitas pessoas elas acabam indo morar na rua, como eu acabei de falar para vocês, ou até mesmo em prédios abandonados. Ou até em áreas próximas a morros, que corre o risco, né, que corre um grande risco de deslizamento quando ocorrem as chuvas fortes, né? O número muito grande, por que isso acontece? Pelo número muito grande de desemprego que nós temos no nosso país. Então, infelizmente, nós temos a falta de moradia devido a esse problema. Ela persiste para muita gente, infelizmente. E o que relata lá no nosso livro? Que com o crescimento desordenado dos grandes centros urbanos, muitas pessoas acabaram fixando moradia em áreas de encosta, ou seja, em áreas próximas a morros, como a prof mesmo explicou para vocês, né? Muitas pessoas sequer conseguiram uma moradia. Em muitos casos, algumas pessoas acabam tendo que morar nas ruas. Muito triste. Dormindo embaixo de marquises. O que são marquises mesmo? São pequenas coberturas que protegem a porta de entrada de uma loja, de um edifício, né? Ou eles adaptam-se em uma moradia precária embaixo de viadutos. Quem é de vocês que já viu isso? Acredito que todos, né, já puderam ver pessoas nesse caso. E é muito triste. Nós temos um caso que ainda precisa de retomar isso, né, para ter uma solução quanto a esse problema. Nós temos ainda ali na página 210 um RA, tá? O RA, que você vai lá no aplicativo e que você vai poder ter para você estar resolvendo sobre
esse jogo sobre a poluição do ar, a falta de moradia que nós trabalhamos, sobre a poluição dos rios, sobre os problemas urbanos, tá? Então essa é uma atividade em que você vai poder estar realizando. Eu não vou realizar com vocês essa atividade, por quê? Porque para passar para cada fase, eu teria que estar respondendo. E eu não quero responder para vocês, na verdade, né? Qual é o intuito? Que você leia, que você responda, tá? E no final você vai ter lá quantos acertos e quantos erros você teve. E o interessante também é que você pode estar retomando, tá? Esse jogo para você fazer novamente, certo? Muito bem. Realizou, né, o RA, tudo, já finalizamos a leitura desse capítulo. Então agora o que nós temos? A mão na massa. Em que a mão na massa é uma atividade em que vocês estarão realizando em casa, né, como tarefa de casa. Porém, tá, a prof vai estar explicando cada exercício que você deverá fazer, tá? Então vamos lá, presta bastante atenção. O primeiro diz assim: leia o trecho da reportagem a seguir. Brasil tem 6,9 milhões de famílias sem casa e 6 milhões de imóveis vazios, diz urbanista. O desabamento do edifício Hilton Paes de Almeida, que pegou fogo e foi ao chão no centro de São Paulo, não apenas escancarou o problema do déficit habitacional do Brasil, como jogou luz sobre a situação dos imóveis vazios, que, mesmo sem condições adequadas, atraem milhares de pessoas em busca de teto. Então, essa é uma parte, um trecho da reportagem, tá? Você vai assinalar lá onde você mora. Tem problemas de falta de moradia? Se você acha que sim, vai marcar no sim. Se você acha que não, marca não, tá? Esse é o exercício 1. O exercício 2, atenção, porque o exercício 2 é para fazer o registro no caderno, tá? Diz o seguinte: segundo a reportagem, quando as pessoas não têm casa, acabam indo morar em prédios abandonados. Porém, alguns prédios estão em péssimas condições e colocam os moradores em risco. O que ocorreu com o prédio da reportagem? Então, você vai voltar lá no trecho da reportagem, vai ler novamente, tá? Vai ver o que aconteceu e vai responder. Mas onde que é para responder? No caderno, tá? Então, no caderno você coloca lá a sua resposta referente a essa pergunta. Coloca lá, no caderno você pode estar colocando a data certinho, a página, atividade da página 211, tá? Resposta, exercício 2. Aí você coloca a sua resposta lá, ok? Muito bem. Seguimos para o exercício 3. Por que você acha que as pessoas acabam indo morar na rua ou em prédios abandonados? Essa pergunta você pode estar nesse momento conversando um pouquinho com seu pai, com sua mãe, né? Ouvindo um pouquinho a opinião deles. Também discutindo, né? Vocês conversam e aí você coloca a resposta que você acha adequada também no seu caderno. Coloca lá 3 e a resposta, ok? Muito bem. Vamos para o exercício 4. Além do problema da falta de moradia para milhões de famílias, o texto aponta outras situações. Qual? Você vai marcar um X nas situações que aponta também como problema. Letra A poluição urbana. Letra B, o desmatamento na cidade. Letra C, os imóveis vazios. Letra D, a falta de água. Com atenção, você vai ver as alternativas e vai marcar um X, ok? Muito bem. Aí, o exercício número 5 diz o seguinte: no material de apoio, na página 33, há uma folha. Então, vamos ver
qual é a folha da página 33 que nós temos lá. Nós temos esta folha aqui da página 33, ok? Muito bem. E o que está pedindo para você fazer nessa página 33? Nela, você deve escrever uma carta. Vamos escrever uma carta aos nossos governantes, propondo ideias para resolver o problema da falta de moradia. Então você vai pensar, tá? E vai escrever uma carta lá. Para quem? Para os governantes, dando uma solução, dando uma ideia, tá? Como é que nós podemos estar resolvendo o problema da falta de moradias, ok? Aí, no dia que nós estivermos voltando para a escola, você vai trazer essa carta e a prof vai ler com todos, certo? Muito bem, esta é a tarefa de casa de vocês, tá? E assim nós terminamos a aula de hoje, ok? Até a próxima aula. Tchau, pessoal!